pesquisa foi conduzida para estudar formas de sociabilidade que continuam invisíveis e subterrâneas no âmbito das sociedades convencionais. O principal objetivo da pesquisa é explorar os meios alternativos de inclusão e socialização que são desenvolvidos por comunidades que vivem já em condições de extrema exclusão social e de miséria, além de estudar e disseminar a metodologia de trabalho com e para jovens desenvolvida pelos grupos AfroReg e a CUFA. Essas organizações, por meio de atividades artísticas, trabalham com comunidades em situação de risco em um ambiente de drogas, gangues e armas, visando redefinir sociabilidades e identidades. Elas aproveitam as tradições artísticas e culturais já presentes ali nas próprias comunidades, conhecimentos e comportamentos locais, assim como bens sociais para trabalhar a autoestima e recuperar o sentimento de valor próprio perdido. Hoje, matar e morrer são, como a gente sabe, banalizados. Dada a riqueza e a singularidade dessas experiências, é importante, então, mapeá-las e compreender como podem servir de informação em outros contextos e situações de exposição a riscos semelhantes. Celso Ataíde, tudo seu. Bom, depois do showman, eu vou falar o que mais. Bom, gente, bom dia. Não sei se é bom dia, se já é boa tarde. Eu estou sendo desvirginado nesse momento, porque eu nunca falei em público e nunca fiz parte de nenhum debate. E aí, como eu também não sabia o que eu ia falar, eu perguntei para o Beto, ainda há pouco, Beto, o que eu falo? Anota para mim alguma coisa. Ele faz o seguinte, são 15 minutos. Anota um ponto do que cada um vai falar e discorda de todo mundo. E aí você ganha os 15. E foi o que eu fiz, anotei aqui, só que eu não sei se eu vou conseguir discordar. Vou falar dali também, vai. Não estou nervoso não, viu? Bom, eu não sei onde eu anotei, mas, enfim. Bom, na verdade, eu queria falar um pouquinho para vocês do que a CUFA vem desenvolvendo, mas também concordo com os outros companheiros que o tempo é muito curto. Como o tempo da pesquisa também foram de 3 anos, então vocês vão me desculpar, mas eu vou falar mais de 15 minutos. O Júnior ele fala aqui do Luiz Eduardo Soares, ele falou, a nossa amiga aqui fala do preconceito em relação às favelas, que hoje se chama de comunidade. O nosso amigo, ele fala lá dos camundongos, quer dizer, que é como a gente também se sente sempre. E o companheiro falou um pouco das UPPs. Aí eu queria fazer um pouco de reflexão em relação a esses temas, especificamente. Enfim, em primeiro lugar, eu também queria agradecer, na verdade, essa participação da Unesco, da London, do Itaú, porque, assim, para nós, a gente tinha muita resistência, enquanto CUFA, muita resistência na nossa relação com o mundo acadêmico, porque, assim, a academia ela sempre se pensou como grande cientista, sempre pensou a favela como um grande laboratório e sempre pensou nos favelados como grandes camundongos. Então, eu acho que a grande questão é como é que a gente rompe com essa lógica. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha conhecimento das pessoas, a gente também não tinha, na verdade, conhecimento de domínio da linguagem, técnica, inclusive, para que a gente pudesse seduzir esses cientistas, para que eles pudessem dividir conosco esse laboratório e fazermos uma via de mão dupla ali, onde a universidade viesse até nós, sem fazer safari, e aonde a gente pudesse também ir à universidade, mesmo aqueles que não tinham nenhuma formação acadêmica, porque muitos de nós, às vezes, não têm acesso a uma universidade. Aí você pega, por exemplo, a nossa amiga Ivana Bentes, que também é da UFRJ, por exemplo. Assim, então, eu desafiaria, quando a gente faz lá na UFRJ, não só lá, mas quando a gente faz na UFRJ, por exemplo, um curso de assistente social, etc., e aí a gente pega, de repente, eu, que não fiz faculdade, por exemplo, eu gostaria de fazer um curso lá, nessa área, e aí, se eu for fazer essa prova, certamente eu vou tomar pau, e aí eu pergunto, está errado a minha trajetória ou está errado a universidade? E aí são algumas reflexões que a gente tem que fazer. Bom, então, em relação à academia, o que a gente fez, quer dizer, o que a gente nunca aceitou, nem o AfroReg, nem nós, a gente sempre teve uma resistência muito grande, e a gente sempre pensava como é que a gente... E aí todos os alunos que faziam tese de mestrado,
ligavam para nós, querendo fazer uma tese, querendo estudar CUFA, etc. E eu sempre via, na verdade, aquela relação meio preconceituosa, e a gente nunca aceitava fazer, porque a gente estava sempre como o camundongo, por mais boa vontade, por mais boa intenção que eles tivessem em relação. Mas o preconceito já estava estabelecido de várias formas ali, até na nossa etnia, por exemplo. E aí, quando você fala do Luiz Eduardo Soares, quando eu estou falando de preconceito e etnia, eu lembro, outro dia, eu fui na casa do Luiz Eduardo Soares, em Laranjeiras, e tinha uma pessoa branca comigo que foi na padaria comprar um sorvete que era do lado da portaria dele. Eu fiquei tocando na casa do Luiz Eduardo Soares, na campainha, e o porteiro ficava me olhando e não abria a porta. Eu imaginei, bom, deve estar quebrada com a campainha. Aí apertei o dedo, fiquei o tempo todo apertando, e o cara não abria, mas eu comecei a escutar a campainha. Falei, bom, não, então o cara deve ser surdo. Depois dos 5 minutos, de tanto apertar, na sua casa, viu, Luiz? Você sabe disso, aliás, falei no dia. E aí veio a minha amiga branca com um sorvete na mão, chegou perto de mim, ele pegou e abriu a porta. Falei, coincidência, vai ver que estava escangalhado, e ele conseguiu consertar. E quando a gente começa a entrar, aí ele diz para mim, desculpa, senhor, eu não sabia que ela estava contigo. Aí eu falei, mas ela nem conhece o dono da casa, ela está vindo aqui porque ela quer fazer um estudo e quer falar com um antropólogo. Enfim, eu falei para o Eduardo Soares que ele queria descer lá e quebrar o pau com o cara, assim, não, deixa que a gente vai, com o tempo, resolvendo isso. E outra coisa foi o Beto também, que eu fui na África, então era na África, em São Paulo, e eu tinha uma reunião com o Nizam Guanás para tratar de uma campanha da CUFA em São Paulo, e aí fui no brechó, igual eu fui ontem lá em Madureira, aluguei um terno. Aliás, tem que devolver 6 horas. Marca aí para mim. E aí eu fui no brechó, aluguei um terno, e quando eu cheguei na recepção da África, um prédio bacana, a recepcionista, por favor, naquela recepção lá. Eu falei, ok, para outra recepção. A menina disse, o senhor vai entregar o quê? Eu falei, não vou entregar nada. Por quê? Parece que vou entregar alguma coisa? Ela, não, se alguém errou, não foi eu não, senhor, foi aquela menina lá, porque aqui é só quem vai entregar alguma coisa. Eu falei, tá bom, voltei na outra recepção, moça, é lá a sua recepção, a sua recepção. Eu falei, mas lá é para quê? Lá é para quem vai entregar alguma coisa. Você vai entregar o quê? Eu falei assim, nada, eu vou fazer uma reunião com os Guanás. Ela, desculpa. Então, assim, o olhar dessas pessoas tem esse preconceito todo. Quando o Júnior fala, por exemplo, em relação ao documentário que a gente sofreu, aquele massacre, é que eu e o Bill, a gente fazia um projeto que não era de documentário, eu sou da Favela do Sapo, o Bill da Cidade de Deus, e a gente via muito essa questão da criminalidade se desenvolvendo, se massificando naquela época, e a gente começou a fazer shows no país inteiro, que eu tinha agenda de 2 bandas de rap, uma era Racionais MC e a outra banda era MV Bill, e a gente fazia shows no país inteiro. Eu comecei a filmar com uma VHS, com uma Super 8 e tal, as cenas dos meninos, porque era a mesma lógica, era os jovens sendo violentados e violentando por aquela lógica das drogas. E a gente começa a filmar. E no final do ano, foi em 2000, na verdade, na noite de Natal, a gente então resolve fazer uma apresentação para a favela. E se a favela entendesse que aquele filme depõe contra ela, a gente então ia quebrar a fita e não ia mais fazer o projeto. Se ela entendesse que depõe a favor, que essa discussão da violência, da criminalidade, do jovem envolvido com a criminalidade, reproduzindo violência e sendo violentado também, se esse ciclo pudesse ser interrompido de alguma forma, e se essa relação desse rompimento não fosse uma coisa só para ser discutido na favela, mas no Congresso, na DASLU, onde quer que seja, a gente ia continuar. E aí um amigo do Luiz Roberto Ferreira da Globo, lá na época, filmou o nosso vídeo, que tinha 14 minutos, filmou lá, e no dia seguinte tinha lá Jornal da Manhã, da Globo de manhã, Jornal Hoje, Jornal Dia, enfim, Jornal da Noite, etc., dizendo que a gente era bandido, que tinha que prender. Eu me lembro que no dia seguinte, fui na noite de Natal, no dia 25, minha mãe me acordou de manhã, Celso, foge que a polícia vai vir aqui. Eu falei, que polícia? Eu não fiz nada, pelo menos dessa vez. Aí é que o delegado tinha dito que ia investigar, quer dizer, o cara estava lá mexendo com vans, etc., tirando as vans da rua, ele dizia assim, e o Celso e o Bill, vocês não vão prender eles? Aí aquele cara fala aquele jargão, né? Não, vamos investigar, e se porventura tiver tantos anos de cadeia, começa a ver aquela escalinha de... Aí minha mãe ficou desesperada, e a gente então fugia para a Cidade de Deus, também depois eu vi também que não era um bom lugar, porque o Bill estava lá,
Enfim, então, o preconceito ele sempre foi visto de maneira muito radical. E hoje eu respondo na polícia por apologia ao crime e associação ao tráfico. Formalmente. Aliás, acabou agora essa história. Mas a gente respondeu durante anos por apologia ao crime e associação ao tráfico. Qual a razão? Ter feito o Falcão, Menino do Tráfico, e ter feito o livro. Isso era crime. Então, se tem aí um livro chamado PCC, outro Comando Vermelho, por exemplo, isso não é crime, isso é literatura. Mas como fomos nós que escrevemos, se o Bill escrevesse Falcão, se o Bill escrevesse PCC e o Comando Vermelho, os livros, que é do Carlos Amorim, portanto, a literatura, não precisa ler, pode aprender que é apologia. Quer dizer, está legitimado. O próprio documentário Falcão, a gente também respondeu por muito tempo por crime de apologia ao crime, associação ao tráfico, mais alguns artigos. E a gente vê, por exemplo, João Moreira Salles, ele fez um filme parecido, que era de uma guerra particular, e não teve nenhum problema com a justiça. O problema que ele teve foi com uma relação posterior com uma pessoa, mas em relação ao filme, não. Aquilo era uma obra de arte, pura e simplesmente. Então, ou seja, a gente pode fazer as mesmas coisas, que é visto de forma diferente, por conta da nossa origem, da nossa cor, etc. Apesar de que esse exemplo que eu dei do Luiz Eduardo Soares, acontece com os pretos também. Outro dia eu estava em Ipanema, fazendo uma reunião com o André Midani, com alguns presidentes de gravadoras, já um tempinho atrás, e aí eu estou entrando no restaurante, marcado, aí eu escutei, ô negão. Falei, não vou olhar, porra, se fosse Madureira, de repente olhar comigo, mas aqui Ipanema, eu não conheço ninguém. Ô negão. Falei, porra, negão, não vou olhar porra nenhuma. Ô negão, para estar insistindo, deve ser eu mesmo. Se bem que tem gente que me chama de moreno marrom bombom noturno, né? Aí eu olhei, aí era dois negão também. Falei, fala, parceiro. Ele, porra, tu vai entrar aí, negão? Falei, vou. Porra, aí é caro pra caralho, hein? Falei, tá tranquilo, parceiro. O amigo lá vai pagar. Então, ali era uma manifestação de um patrício tentando me ajudar, quer dizer, porra, vai ali no cachorro-quente que é R$1 com direito a 2 sucos de maracujá. Gente, isso aqui é só a introdução, tá? Gosta da sacanagem, né? Enfim, então, já falei da pesquisa, né? A gente resolveu, então, fazer essa pesquisa, porque a gente não estava servindo como camundongo, a gente, de fato, era um projeto que foi mostrado para nós, a gente foi convencido de que a gente não estava ali como coadjuvante, que a gente era protagonista também dessa operação, a gente foi consultado de tudo que foi feito, inclusive aonde seria feito o lançamento, a ida para Londres, e todos os passos a gente acompanhou e a gente decidiu junto. Quer dizer, embora a gente também não fez nenhuma interferência no processo criativo das pesquisas, porque esse era o trabalho deles. E a gente também apostou muito nisso. Mas a gente não foi como camundongo. A gente, nesse projeto, a gente também não viu cientista. Mas quando eu ouvi de manhã elas falando dos números, etc., eu fiquei pensando, porra, mas a CUF é tudo isso. Porque a gente não consegue medir. Às vezes a minha mãe dizia, Celso, mas poxa, esse negócio de basquete de rua, mas isso não é social. Porque a minha própria mãe ela imaginava que o projeto social fosse um monte de gente dando comida e sopão para um monte de pobre. Ela não conseguia ver que um projeto social é qualquer tipo de projeto que você permite que as pessoas tenham acesso e que você cria algum caminho para elas terem acesso a algumas coisas. Aí tem o grande projeto social que é o Estado que tem que fazer, ou os micros projetos sociais que a gente acaba desenvolvendo, mas uns têm a obrigação de fazer os grandes projetos, que são os Estados das mais diversas ordens, e nós temos aí a opção de contribuir da nossa forma.